A ajuda pública para o desenvolvimento dos países desenvolvidos aumentou em 66% em termos reais entre 2000 e 2014, chegando aos 135 mil milhões de dólares. Em 2014, a Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Reino Unido continuaram a superar a meta de ajuda pública ao desenvolvimento das Nações Unidas de 0,7% do rendimento nacional bruto. Em 2014, 79% das importações dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos entraram isentas de impostos aduaneiros, acima de 65% de 2000. A proporção do serviço da dívida externa em relação às receitas das exportações nos países em vias de desenvolvimento caiu de cerca de 12% em 2000 para 3% em 2013. Em 2015, 95% da população mundial estava abrangida por um sinal de rede de telemóvel. O número de assinaturas de telemóvel cresceu quase que 10 vezes nos últimos 15 anos, de 738 milhões em 2000 para mais de 7 bilhões em 2015. A penetração da internet cresceu de apenas pouco mais de 6% da população mundial em 2000 para 43% em 2015. Assim, 3,2 mil milhões de pessoas estão agora ligadas a uma rede global de conteúdos e aplicações. Em seus relatórios de acompanhamentos da Organização Mundial da Saúde, porém, o Brasil reportou 8 ações voltadas para o fortalecimento e estabelecimento de uma nova geografia do comércio mundial por meio da promoção do comércio Sul-Sul. A exceção entre 2010 e 2013 de 5.095 iniciativas de cooperação técnica em benefício de cerca de uma centena de países em desenvolvimento da América Latina, Caribe, África e Ásia. O desenvolvimento também entre 2010 e 2013 de 1.185 ações de cooperações em áreas como saúde, agricultura, meio ambiente, trabalho e emprego, educação, entre outras. No âmbito da cooperação Sul-Sul com países das Américas do Sul e Central e do Caribe, além do estabelecimento de uma série de cooperações técnicas bilaterais e trilaterais com diversos países em desenvolvimento. Trata-se, portanto, muito mais do relato de indicadores de processos do que de resultados propriamente. Como parte do processo de criação de uma agenda que viria substituir esses 8 objetivos, dado o vencimento do período de execução destes em 2015, em junho de 2012 foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que era o Rio+20. O documento resultante da conferência, intitulado como O Futuro que Queremos, lançava as bases para que os países membros da ONU construíssem coletivamente e a partir da experiência existida com esses 8 objetivos, um novo conjunto de objetivos e metas voltados para o desenvolvimento sustentável, que passariam a vigorar no período pós-2015. Após mais 2 anos de negociações, em 25 de setembro de 2015, chefes de Estado e altos representantes dos 193 países membros integrantes da Assembleia Geral da ONU adotaram o documento intitulado como Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação para pessoas, o planeta e prosperidade. No documento, os países membros da ONU reconhecem que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Um dos compromissos assumidos na agenda é o de não deixar ninguém para trás, em referência aos mais pobres. Integram a Agenda 2030 um conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, como vocês podem observar nesta figura, 169 metas que se tornam vigentes por 15 anos a partir de 1 de janeiro de 2016. Como ressalta o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, porém, a Agenda 2030 não se limita ao que se propôs
os ODS, mas trata igualmente dos meios de implementação que permitirão a concretização desses objetivos e de suas metas. Esse debate engloba as questões de alcance sistêmico, como financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação técnica e comércio internacional. Então, aqui nós podemos observar que os objetivos aumentaram de 8 para 17 e as metas de 22 para 169. E os países, que fazem parte aumentaram de 191 para 193. E também agora, a responsabilidade não é só do governo, mas também do setor privado, da sociedade civil, organismos internacionais e indivíduos. E o foco não é só no desenvolvimento humano, mas também nas pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Ainda que na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a educação seja formulada especificamente como um objetivo independente, que seria o objetivo 4, há várias metas relacionadas à educação ou indicadores educacionais em outros objetivos de desenvolvimento sustentável, que seriam eles saúde e bem-estar, que é a meta 3.7, onde diz que até 2030 assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. O quinto, que é a igualdade de gênero, o indicador global, o número de países com leis e regulamentos que garantam às mulheres com idade entre 15 e 49 anos acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva, informação e educação. O objetivo 8, que seriam trabalhos dignos e crescimento econômico. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. O objetivo 12, com padrões de consumo e produção responsáveis. Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. E o objetivo 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. De acordo com o objetivo número 4, a educação 2030 é compreensiva, holística, ambiciosa e inspiradora. Tem como princípio a relevância universal e é baseado em direitos e no bem público. Seu objetivo é expandir o acesso a todos os níveis de educação com abordagem holística e ao longo da vida. Em relação à equidade, temos que renovar o foco em inclusão, equidade e igualdade de gênero. Em relação à qualidade, ela promove renovar o foco na aquisição efetiva de habilidades fundacionais, novo foco na relevância de aprendizagem para trabalhos dignos e novo foco na relevância de aprendizagem para a vida cívica e social. Seguindo a adoção da Agenda 2030, a comunidade internacional de educação desenvolveu e adotou o Marco de Ação da Educação 2030. Inspirado e construído com base na Declaração de Incheon de 2015, o Marco de Ação da Educação 2030 é um guia para a implementação desse objetivo 4 nos níveis global, regional e nacional. A primeira parte do marco relembra a visão e os princípios deste objetivo para a Educação 2030. A segunda parte apresenta argumentos e entendimentos compartilhados de cada uma das 10 metas e propõe modalidades de implementação. O Marco de Ações propõe ainda estratégias indicativas para as metas, abordando os assuntos como política e planejamento, fortalecimento do sistema, ensino, aprendizagem e currículo, desenvolvimento de capacidade e avaliação. Ele também recomenda algumas abordagens estratégicas para implementar o objetivo, com foco em fortalecer políticas, plano, legislação e sistemas, dar ênfase à equidade, à inclusão e à igualdade de gênero, focar a qualidade e na aprendizagem, promover a educação ao longo da vida e fortalecer a educação em situações de emergência.
O objetivo central dos mecanismos de implementação desse Objetivo 4 da Educação 2030 é apoiar a ação no nível dos países. Para ser mais eficiente, os mecanismos precisarão ser mais inclusivos, participativos, transparentes, além de serem construídos, na medida do possível, sobre estruturas existentes. O fundamental para a nova agenda são as estruturas legais e políticas que promovam a responsabilização ou prestação de contas e a transparência, bem como a governança participativa e parcerias coordenadas em todos os níveis e em todos os setores. Inclusive, para defender o direito de participação de todos os interessados. Enquanto os governos são os principais responsáveis por cumprir o direito à educação, a oferta de nova e ambiciosa agenda de educação global exigirá parcerias fortes e variadas que incluam diversos agentes relacionados a este objetivo da Educação 2030. Agências, líderes e organizações internacionais, ONGs, sociedade civil, organizações jovens, professores e educadores, comunidades e país, setor privado, organizações filantrópicas e fundações. A Unesco ela apoia a implementação desses objetivos por meio de uma série de ações em diversos níveis. A nível global e regional, a Declaração de Inchemon e o Marco de Ação da Educação 2030 confere à Unesco o mandato para liderar e coordenar este objetivo da Educação 2030, inclusive através de o advocacy, para manter o compromisso político e assegurar a mobilização de recursos, convocar os participantes globais, regionais e nacionais e facilitar o diálogo político e o compartilhamento de conhecimentos e também por meio de normas internacionais. A Unesco também possui um mandato para acompanhar os progressos na consecução das metas de educação, nomeadamente por meio do trabalho do Instituto de Estatística da Unesco, e do relatório de monitoramento global da educação. O Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, ele teve início em dezembro de 2004 e foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Seu objetivo era promover o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, promover o entendimento comum com base em instrumentos internacionais de princípios básicos e metodologias de educação em direitos humanos, assegurar o foco na educação em direitos humanos nos âmbitos nacional, regional e internacional, fornecer um marco comum de ação coletiva para todos os atores relevantes, aperfeiçoar as parcerias e a cooperação em todos os níveis, supervisionar, avaliar e apoiar programas de educação em direitos humanos existentes, com o objetivo de destacar práticas de sucesso e incentivar a sua continuação ou expansão e o desenvolvimento de novas práticas. E, além disso, promover a implementação da Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos. Este programa ele é composto por 3 fases. A primeira fase, que foi de 2005 a 2009, relacionada à educação e direitos humanos na educação primária e secundária. A segunda fase, de 2010 a 2014, a educação e direitos humanos para o ensino superior, professores e educadores, funcionários públicos, policiais e militares de todos os níveis. E a terceira fase, de 2015 a 2019, com o objetivo de fortalecer a implementação das fases anteriores e promover a formação em direitos humanos para os profissionais de mídia e jornalistas.